Tudo o que quero saber é como lidar com o sofrimento do mundo. Você o criou a partir de seus desejos e de seus medos. Lide agora com ele. Tudo isso aconteceu porque você se esqueceu de seu ser. Tendo dado realidade às imagens na tela, você ama as pessoas que lá estão, sofre por elas e tenta salvá-las. Não é assim que se faz. Você tem que começar por você mesmo. Não há outro caminho. Trabalhe, é claro. Não há mal em trabalhar. Seu universo parece conter todas as experiências possíveis. O indivíduo traça uma linha através dele e passa pela experiência de estados agradáveis e desagradáveis. Isso faz surgir questionamento e busca, que ampliam a perspectiva e capacitam o indivíduo a ir além de seu estreito mundo autocriado, limitado e egocêntrico. Esse mundo pessoal pode ser mudado, a seu tempo. O universo é atemporal e perfeito. Tomar a aparência pela realidade é um lamentável pecado e a causa de todas as calamidades. Você é a consciência absoluta, eterna, infinitamente criativa, que a tudo abarca. Tudo mais é local e temporário. Não se esqueça do que você é. Enquanto isso, trabalhe o quanto quiser. Trabalho e conhecimento devem andar de mãos dadas. O que sinto é que meu desenvolvimento espiritual não está em minhas mãos. Fazer planos e executá-los não me leva a lugar algum. Só faço correr em círculo em torno de mim mesmo. Quando Deus julgar que o fruto está maduro, Ele o colherá e comerá. Quaisquer frutos que lhe parecerem ainda verdes ficarão na árvore da vida por mais um dia. Você acha que Deus conhece você? Nem o mundo ele conhece. O seu é um Deus diferente. Meu Deus não é assim. O meu é misericordioso. Ele sofre junto conosco. Você ora para que um seja salvo, enquanto milhares morrem. E se todos pararem de morrer, não haverá espaço na terra. Não tenho medo da morte. O que me preocupa é a tristeza e o sofrimento. O meu Deus é simples e bastante impotente. Ele não tem o poder de nos obrigar a sermos sábios. Tudo o que ele pode fazer é esperar. Se você e o seu Deus são ambos impotentes, isso não significaria que o mundo é acidental? E se assim for, a única coisa que você pode fazer é ir além dele. Em outra ocasião, outro visitante falou: sem o poder de Deus, nada pode ser feito. Sem ele, nem você estaria aqui falando conosco. Tudo é obra dele, sem dúvida. E de que isso me vale? Uma vez que eu nada quero, o que Deus pode me dar ou tirar de mim? O que é meu e já era meu antes que Deus fosse. Claro que é uma coisinha minúscula, um grão de poeira, o sentido de eu sou, o fato de ser. Esse é o lugar que me é próprio, ninguém o deu a mim. A terra é minha, o que cresce nela é de Deus. Deus alugou a terra de você? Deus é meu devoto e fez tudo isso para mim. Não há outro Deus além de você? Como pode haver? Eu sou é a raiz, Deus é a árvore. A quem deveria eu adorar? E para quê? Você é o devoto ou o objeto de devoção? Não sou nenhum dos dois. Sou a própria devoção. Não há devoção suficiente no mundo. Você está sempre buscando melhorar o mundo. Você realmente acredita que o mundo está esperando por você para ser salvo? Não sei o quanto posso fazer pelo mundo. Tudo o que posso fazer é tentar. Há algo mais que você gostaria que eu fizesse? Sem você existe um mundo? Você sabe tudo sobre o mundo, mas sobre você mesmo você nada sabe. A ferramenta do seu trabalho é você mesmo. Você não tem nenhuma outra. Por que você não cuida da ferramenta antes de pensar no trabalho? Eu posso esperar, ao passo que o mundo não pode. Por não investigar, você mantém o mundo à espera. À espera de quê? De alguém que possa salvá-lo. Deus governa o mundo.
Deus o salvará. Isso é o que você pensa. Por acaso Deus veio lhe dizer que o mundo é criação e incumbência dele e não sua? Por que deveria ser incumbência só minha? Pense bem, o mundo onde você vive, quem mais sabe dele? Você sabe, todos sabem. Alguém veio de fora do seu mundo para dizer isso a você? Eu e todos os outros aparecemos e desaparecemos no seu mundo. Estamos todos nós à sua mercê. Não pode ser tão ruim assim. Eu existo em seu mundo da mesma forma que você existe no meu. Você não faz a menor ideia do meu mundo. Você está completamente absorvido no mundo que você mesmo criou. Compreendo. Completamente. Mas, incorrigivelmente? Na prisão de seu mundo aparece um homem que lhe diz que o mundo de contradições dolorosas que você criou não é nem contínuo nem permanente e baseia-se no mal-entendido. Ele lhe pede que saia dele, pelo mesmo caminho por onde entrou. Você entrou por esquecer o que você é e sairá conhecendo-se como você é. De que maneira isso afeta o mundo? Quando você se liberta do mundo, você torna-se capaz de fazer algo por ele. Enquanto for prisioneiro dele, você é impotente para mudá-lo. Ao contrário, tudo que você fizer só vai agravar a situação. A retidão me libertará. A retidão, sem dúvida, fará de você e de seu mundo um lugar confortável e até mesmo feliz. Mas para quê? Não há realidade nele. Ele não pode durar. Deus ajudará. Para ajudá-lo, Deus tem que saber de sua existência. Mas você e seu mundo são estados de sonho. Nos sonhos, você talvez sofra agonias. Ninguém sabe delas. E ninguém pode ajudar. Então, todas as minhas perguntas, minha busca e meus estudos são em vão? Isso tudo é apenas a agitação de um homem que está cansado de dormir. Essa não é a causa do despertar, mas apenas seus primeiros sinais. Mas você não deve fazer perguntas desnecessárias, para as quais você já sabe a resposta. Como conseguir uma resposta verdadeira? Fazendo uma pergunta verdadeira. Não verbalmente, mas ousando viver segundo sua própria luz. Um homem disposto a morrer pela verdade a alcançará. Uma outra pergunta. Existe a pessoa. Existe o conhecedor da pessoa. Existe a testemunha? O conhecedor e a testemunha são o mesmo ou eles são estados separados? O conhecedor e a testemunha são dois ou um. Quando o conhecedor é visto como separado do conhecido, a testemunha fica à parte. Quando o conhecido e o conhecedor são vistos como um único, a testemunha torna-se una com eles. Quem é o Inhani? A testemunha ou o Supremo? O Inhani é o Supremo e também a testemunha. Ele é tanto o ser quanto a consciência pura. Em relação à consciência, ele é a consciência pura. Em relação ao universo, ele é puro ser. E quanto à pessoa, o que vem primeiro, a pessoa ou o conhecedor? A pessoa é uma coisa muito pequena. Na verdade, ela é algo composto. Não se pode dizer que ela exista por si só. Se não for percebida, ela simplesmente não existe. Ela é apenas a sombra da mente, o somatório das lembranças. O puro ser reflete-se no espelho da mente como conhecer. O que é conhecido toma a forma de uma pessoa, com base na memória e no hábito. Ela não passa de uma sombra ou de uma projeção do conhecedor sobre a tela da mente. O espelho está aí. O reflexo está aí. Mas onde está o Sol? O Supremo é o Sol. Ele tem que ser consciente. Ele não é consciente nem inconsciente. Não pense nele em termos de consciência ou inconsciência. Ele é a vida, que contém a ambas e está além de ambas. A vida é tão inteligente. Como pode ela ser inconsciente? Fala-se de inconsciente quando há uma falha de memória. Na realidade, há apenas consciência.
Toda vida é consciente, toda consciência é viva. Até mesmo as pedras? Até mesmo as pedras são conscientes e vivas. O problema comigo é que eu tendo a negar a existência ao que não consigo imaginar. Seria mais sensato de sua parte negar a existência ao que você imagina. É o imaginado que é irreal. Todo o imaginado é irreal? A imaginação com base em lembranças é irreal. O futuro não é inteiramente irreal. Qual parte do futuro é real e qual não é? O inesperado e imprevisível é real. Por favor, conte-nos como atingiu a realização. Conheci meu guru quando tinha 34 anos e realizei aos 37. O que aconteceu? O que mudou? O prazer e a dor perderam seu poder sobre mim. Fiquei livre de desejo e de medo. Vi-me pleno, não precisando de nada. Vi que no oceano da consciência pura, na superfície da consciência universal, as incontáveis ondas dos mundos fenomênicos formam-se e se desfazem, sem começo nem fim. Como consciência, todas elas são eu. Como acontecimentos, todas elas são minhas. Há um poder misterioso que olha por elas. Esse poder é consciência pura, ser, vida, Deus. Qualquer que seja o nome que lhe queiram dar. É a base, o apoio supremo de tudo o que é, da mesma maneira que o ouro é a base de todas as joias, e é tão intimamente nosso. Abstraia das joias o nome e a forma, e o ouro se torna óbvio. Livre-se de nomes e formas, e dos desejos e medos gerados por eles, e o que resta então? O nada. Sim, o vazio permanece, mas esse vazio é cheio até a borda. É o eterno potencial, da mesma forma como a consciência é o eterno atual. Por potencial, você quer dizer futuro? Passado, presente e futuro, tudo está lá, e infinitamente mais. Mas como o vazio é vazio, ele de pouco nos serve. Como você pode dizer isso? Sem quebra de continuidade, como pode haver renascimento? Pode haver renovação sem morte? Até mesmo a escuridão do sono é refrescante e rejuvenescedora. Sem a morte, nós estaríamos para sempre atolados numa senilidade eterna. Não há algo como imortalidade? Quando vida e morte são vistas como mutuamente indispensáveis, como dois aspectos de um único ser, isso é imortalidade. Ver o fim no começo e o começo no fim implica a eternidade. Decididamente, imortalidade não é continuidade. Apenas o processo de mudança continua. Nada dura. E a consciência pura? Ela dura? A consciência pura não está no tempo. O tempo existe apenas na consciência. Para além da consciência, onde estão tempo e espaço? No campo da consciência, há o corpo também. Claro, mas a ideia de meu corpo como sendo diferente dos outros corpos não existe. Para mim, é um corpo e não meu corpo. Uma mente, não minha mente. A mente cuida bem do corpo, eu não preciso interferir. O que tem que ser feito está sendo feito, da maneira normal e natural. Você talvez não tenha total consciência de suas funções fisiológicas, mas quando se trata de pensamentos e sentimentos, desejos e medos, você se torna agudamente consciente de si. Para mim, estes também são em grande parte inconscientes. Vejo-me conversando com as pessoas e fazendo as coisas de maneira bastante correta e apropriada, mas sem ter muita consciência delas. É como se eu vivesse automaticamente minha vida física de vigília, reagindo de forma espontânea e precisa. Essas reações espontâneas são resultado da realização ou de treinamento? De ambos.
A dedicação a seu objetivo faz com que você viva uma vida limpa e ordenada, voltada para buscar a verdade e ajudar as outras pessoas. E a realização faz com que a virtude mais nobre se torne fácil e espontânea, removendo para sempre os obstáculos na forma de desejos, medos e ideias equivocadas. Você não tem mais desejos nem medos? Meu destino foi de nascer um homem simples, um homem do povo, um comerciante humilde, com pouca educação formal. Minha vida foi do tipo comum, com desejos e medos comuns. Quando, através da fé em meu mestre e da obediência às suas palavras, eu realizei meu verdadeiro ser, abandonei minha natureza humana, para que ela cuidasse de si própria, até que seu destino se exaurisse. Às vezes, uma antiga reação emocional ou mental acontece em minha mente, mas eu prontamente a observo e descarto. Afinal de contas, enquanto tivermos que carregar o fardo de sermos uma pessoa, estaremos expostos às suas peculiaridades e hábitos. Você não tem medo da morte? Eu já estou morto. Em que sentido? Estou duplamente morto. Estou morto, não apenas para meu corpo, mas para minha mente também. Bem, você não me parece nada morto. Isso é o que você pensa. Você parece conhecer meu estado melhor do que eu mesmo. Desculpe, mas é que eu não compreendo. Você diz ser sem corpo e sem mente, ao passo que eu o vejo muito vivo e articulado. Um trabalho de tremenda complexidade está acontecendo o tempo todo no seu cérebro e no seu corpo. Você tem consciência dele? De modo algum. No entanto, para alguém que vê de fora, tudo parece estar ocorrendo de forma inteligente e intencional. Por que não admitir que toda a nossa vida pessoal possa, em grande parte, submergir abaixo do patamar da consciência e, entretanto, prosseguir de forma sã e suave? Isso é normal? O que é normal? Sua vida, obcecada por desejos e medos, cheia de luta e conflito, sem sentido e sem alegria. É normal? Viver agudamente consciente do próprio corpo é normal? Ser dilacerado por sentimentos, torturado por pensamentos é normal? Um corpo são e uma mente sã funcionam em boa medida desapercebidos por seu dono. Apenas ocasionalmente, por razões de dor e de sofrimento, eles pedem atenção e percepção. Por que não estender o mesmo a toda a sua vida pessoal? Pode funcionar de maneira correta, respondendo bem e plenamente a tudo que acontece, sem ter que trazer este funcionamento para o foco da percepção consciente. Quando o autocontrole se torna uma segunda natureza, a consciência muda seu foco para os níveis mais profundos da existência e da ação. Não nos transformaríamos em robôs? Que mal há em tornar automático o que é rotineiro e repetitivo? De qualquer modo, esse funcionamento é automático. Mas quando, além de automático, ele é caótico, ele causa dor e sofrimento, exigindo atenção. O propósito de uma vida limpa e ordenada é liberar o homem do jugo do caos e do fardo da tristeza. Você parece preferir uma vida computadorizada. O que há de errado com uma vida livre de problemas? A personalidade é apenas um reflexo da realidade. Por que o reflexo não deveria ser fiel ao original, de maneira natural e automática? A pessoa precisa mesmo ter objetivos próprios? A vida da qual ela é uma expressão irá guiá-la. Quando você se der conta de que a pessoa é apenas uma sombra da realidade e não a realidade em si, você deixará de se preocupar e de se angustiar. Você concordará em ser guiado a partir de dentro, e a vida se transformará numa jornada através do desconhecido. Pelo que nos disse, você parece não ser totalmente consciente do ambiente à sua volta. A nós, você parece extremamente alerta e ativo. Não dá para acreditar que você viva numa espécie de estado hipnótico, que não deixa atrás de si qualquer rastro de memória. Ao contrário, sua memória parece excelente.
Como devemos entender sua afirmação de que, no que lhe diz respeito, o mundo e tudo o que ele inclui não existem? É tudo uma questão de foco. Sua mente está focada no mundo, a minha na realidade. É como a lua à luz do dia. Quando o sol brilha, a lua mal é visível. Ou então, observe o que acontece quando você come. Enquanto a comida está na sua boca, você tem consciência dela. Uma vez engolida, ela deixa de ser problema seu. Seria incômodo ter que ficar pensando nela até ela ser eliminada. A mente, em condições normais, deveria estar sempre quieta. A atividade incessante é um estado mórbido. O universo funciona por si só. Disso eu sei. O que mais preciso saber? Os prazeres sensoriais e mentais e a sensação de bem-estar geral, que vem com a saúde física e mental, não têm suas raízes na realidade? Eles têm suas raízes na imaginação. Um homem que ganha uma pedra e fica convencido de que essa pedra é um diamante sem preço, ficará bastante satisfeito.